Estamos de volta com o estudo de Nefesh Haim. A gente chega agora no quarto dos 8 capítulos e hoje, Bezerra Hashem, veremos 3 capítulos juntos porque eles giram em torno do mesmo ponto. É, na verdade, um dos grandes pontos que o Nefesh Haim viu, atrito entre o caminho do Gra, o caminho Litaí, o caminho que era o caminho judaico até então, e o caminho da Hassidut, que começou a ser formado naquela época, que é a questão de Kavanah e Maaseh. O que é o principal? A intenção da pessoa, os pensamentos por trás do ato ou o ato em si. Para abrir o assunto, Nefesh Haim traz o seguinte. Chazal nos diz uma frase muito interessante, a priori muito estranha. Chazal dizem que Kol gadol michavero yetzro gadol hemeinu. Quanto maior a pessoa é, quanto mais elevado a pessoa é, maior é o Yetzer Hara dela. A priori a gente pensaria pelo contrário. Quanto mais elevada a pessoa está, menos Yetzer Hara ele tem, mais fácil ele vencer o Yetzer Hara. O Yetzer Hara já fica fraco perante ele ganha fácil. Porém, Chazal dizem que não. Quanto mais a pessoa avança, quanto mais ele evolui, mais difícil fica a luta contra o Yetzer Hara. E a pergunta é por quê? A priori, alguém que não tem muito conhecimento de Torá, não entende direito o que é certo e o que é errado, para ele é muito fácil cair nas mãos do Yetzer Hara, porque ele não dá tanto valor para as mitzvot, ele não dá tanto valor para as proibições, mas alguém que cresceu muito, alguém que se desenvolveu, aprendeu, e hoje ele tem noção, ele tem consciência dos atos dele, ele entende o valor, o significado das mitzvot, ele entende que o ato que ele faz não é só algo físico, algo conectado com o mundo espiritual, e a influência que isso tem nos outros mundos, etc, etc, etc., essa pessoa deveria ser mais difícil dele cair. Mas dá o Nefesh Haim para a gente aqui uma explicação muito interessante. A explicação dele diz o seguinte: o Yetzer Hara, ele muda de acordo com o nível da pessoa. Os argumentos dele vão ser diferentes. Alguém pequeno, digamos assim, de um ponto de vista espiritual, o Yetzer Hara é muito fácil vencer. Ele fala, olha, isso daqui é gostoso, isso daqui é divertido, isso daqui é bom, vai lá e faz, e a pessoa, sem pensar 2 vezes, vai lá e faz. Mas pessoas que já estão mais avançadas no lado espiritual deles, e eles sabem que a felicidade, eles sabem que o prazer não se encontra no prazer, é momentâneo, em alguma coisinha que você vai gostar naquele momento, e sim o prazer é algo muito mais extenso. Eles sabem que o prazer não está em pequenos prazeres que tem na vida, mas na vida de forma geral, onde você se encontra. Eles sabem que comer um chocolate de leite depois de comer carne, talvez o chocolate vai ser gostoso. E talvez tem coisinhas pequenas aqui e ali, prazeres que são proibidos pela Torá, que seriam gostosos, seriam bons. Mas esses são prazeres com uma qualidade pequena, que no momento em que você faz ele é gostoso, mas logo depois perdeu o valor, logo depois perdeu a graça. Eles sabem que o valor da vida se encontra numa vida regrada, numa vida com um sentido, com um significado por trás, e tudo que você faz na vida gira em torno desse grande sentido, desse grande significado, e, consequentemente, sua vida geral, de forma geral, tem valor, tem prazer, tem felicidade, e não pequenos pontos de prazer. Mesmo assim, o Yetzer Hara, ele tem um bom argumento. Ele sabe como derrubar essa pessoa. Ele não vai falar para a pessoa, olha, vai lá e faz alguma coisa errada. Ele simplesmente vai falar para a pessoa o seguinte, fala para ele vai chegar para a pessoa e falar, olha, eu sei que você quer ser perfeito, eu sei que você quer fazer super tudo da melhor maneira possível, do melhor jeito possível, então vai lá, se dedica ao máximo até a melhor das kavanot, até o melhor pensamento, o pensamento mais correto, fazer do melhor jeito possível. E ele vai prender a pessoa na kavanah. Vai prender a pessoa, olha, você tem que ter o pensamento mais puro e mais elevado e mais conectado com a Kadosh Baruch Hu, e vai chegar numa situação em que o Yetzer Hara vai colocar a pessoa tanto nesse caminho a ponto de que os atos vão perder o valor. O Yetzer Hara, o principal dele é fazer com que a pessoa não cumpra as mitzvot. Algumas pessoas, ele simplesmente fala, olha, vai lá e faz a verá, divertido, atravessa a rua e faz aquilo, ótimo, a pessoa vai. Mas tem gente que o Yetzer Hara sabe que não adianta tirar ele da mitzvah. A pessoa está muito conectada com a mitzvah, eu preciso colocar ele em outro lugar. Então, fala, Nefesh Haim, o Yetzer Hara vai colocar a pessoa, olha, tenha a melhor kavaná possível, gaste, dedique todo o seu tempo para ter a melhor kavaná possível no cumprimento das mitzvot, mas e aí? E aí a mitzvah vai acabar sendo perdida, vai acabar sendo deixada de lado. A pessoa vai começar a achar que o Ikar é a kavaná, o Ikar é o pensamento. Se eu tiver a melhor das kavanot e eu pensei que eu estava aqui me conectando com a Kadosh Baruch Hu através dessa mitzvah, está ótimo, já é suficiente, mesmo que eu não fiz o ato no momento correto, da maneira correta. E falando Nefesh Haim, vai chegar na situação em que a pessoa, às vezes, em vez de rezar
na hora, em vez de rezar no momento que deve se rezar, em vez de ter os momentos de fim do Kriyat Shema, fim da hora da Tefilá, a pessoa às vezes vai acabar 3, 4 horas se preparando para a Tefilá, indo no mikve, estudando e pensando sobre a Tefilá, e ele vai rezar Shacharitas 1 da tarde, 2 da tarde, mas já acabou o horário da Tefilá. Falando Nefesh HaChaim, imagina uma pessoa que ele se prepara para fazer o Korban Pesach dele, e ele tem na cabeça todas as kavanot da Kabbalah, de qual a intenção do Korban Pesach, e por que a gente tem que fazer com o Korban Pesach. Ele pensa todos os nomes de Akadosh Baruch Hu ligados a esse Korban e todas as firot, mas o Korban Pesach ele não faz. Não valeu nada. O Korban Pesach, comer matzah, tefilá, tudo isso, tá bom que a Kavaná é importante, tá bom que é bom a pessoa ter a noção, ter a consciência do que ele está fazendo, mas se você ficar só na Kavaná, se você ficar focado demais na Kavaná e deixar os atos que devem ser feitos de lado, não teve nada. Nada virou na prática, a gente está no mundo físico tudo tem que virar algo físico. Mesmo a tefilá, falou Nefesh HaChaim, mesmo a tefilá que a gente pensaria, olha, o principal da Kavaná é a Avodah Shebalev, a Avodah do coração, onde tiver meu coração eu estou rezando. Mesmo a tefilá, falou Nefesh HaChaim, se a pessoa, por exemplo, teve todos os pensamentos corretos na tefilá, todas as kavanot corretas, mas ele não falou, ele não pronunciou as palavras, ele não cumpriu a vontade de tefilá. Ele pode ficar 3 horas pensando nas palavras e na kavaná da tefilá inteira. Se ele não pronunciou as palavras, ele tem que rezar de novo. Fala Nefesh HaChaim, Kadosh Baruch Hu, ele quer que a gente traga para o mundo, com certeza, todos esses pensamentos, com certeza, todos esses ideais, mas para o mundo físico, para o cumprimento das mitzvot. Então, alguém que não teve a melhor das intenções, ele cumpriu a mitzvah, comeu matzah, porque tem mitzvah de comer matzah, é o que ele fez, é o máximo que ele consegue, é o máximo que ele consegue fazer, ele fez isso, ele simplesmente comeu matzah, porque tem mitzvah de comer matzah. Se perguntar por que a gente come matzah, qual a ideia por trás, quais as kavanot por trás, ele não sabe nada. Ele sabe que tem que comer matzah nessa noite, essa é a mitzvah, e é isso que ele fez. E outra pessoa que ficou se preparando o seder inteiro para comer matzah com kavaná, só que acabou comendo matzah fora do horário, o primeiro fez muito mais. A mitzvah do primeiro é muito mais valiosa, porque ele cumpriu a mitzvah na prática, diferente do outro. E embora a gente veja, encontre às vezes em Hazal, e o Yetzirah faz isso com a gente, Rahmaná Libabai, Kadosh Baruch Hu, ele quer o coração da pessoa, e tem que ter kavaná, e tem que ter pureza, e todos esses psukim, todos esses ma'amarim de Hazal, textos que Hazal incentivam a pessoa a ter a kavaná correta, fala na Nefesh HaChaim, tudo isso muitas vezes é usado por Yetzirah para tirar a pessoa do caminho, tirar a pessoa do cumprimento do ato, colocar a pessoa no mundo espiritual, no mundo de ideias, e na prática não fazer nada. Eu falo na Nefesh HaChaim que, embora a kavaná seja importante, o centro do judaísmo, o peso maior se encontra nos atos. A gente tem que estar sempre focando nos atos. A halachá, que define qual o caminho correto, qual o comportamento correto em cada mitzvah e mitzvah, ela é a que define a mitzvah. As kavanot são essas. As kavanot estão além. Elas são boas, são valiosas, são importantes. Quem puder se dedicar para isso, muito bem. Mas colocar o principal peso na kavaná e deixar o ato de lado vai fazer com que muitas vezes a pessoa ache que ele está cumprindo uma mitzvah, acha que ele está fazendo o correto, mas ele não fez nada. Simplesmente a vida dele foi vazia porque ela não virou vias de fato, não virou mitzvot. E assim o Gra fala, às vezes a pessoa pode chegar, passar 20 anos seguindo um caminho que ele acha que é o melhor dos caminhos, que é o caminho correto para ele, e está tudo certo, e não tem nada de errado, e de repente ele olha para trás e ele vê que ele não construiu absolutamente nada. Por quê? Porque essa enganou ele. Achou que ele estava no caminho correto, mas não estava. Por isso, falando Nefesh HaChaim, a gente tem que saber que o principal são os atos. A kavaná é uma tosefet, a kavaná é algo a mais, é algo extra, é algo além, mas é algo além, é algo extra, não é o principal. O principal é o cumprimento das mitzvot. E se a pessoa vai ter uma kavaná pequena, não vai ter uma super kavaná, mas ele vai fazer a mitzvah no horário correto, do modo correto, seguindo as diretrizes da halachá, ele tem a mitzvah, e ele tem o sahar por causa disso. Muito mais do que alguém que teve todas as kavanot e não cumpriu o ato na prática. E para provar isso, ele traz alguns lugares do Zohar que mostram para a gente, por exemplo, o Zohar fala o seguinte, traduzindo já para o hebraico aqui que aparece no livro, quem acha que a tefilá não precisa do ato, não precisa pronunciar as palavras, não precisa ter voz, é suficiente que tenha kavaná e tenha o pensamento correto,
Tipach Rucham, que se exploda, está errado, esse daqui não é o caminho. Certo? Em alguns lugares o Nefesh HaChaim vai trazendo isso para a gente, justamente para mostrar que realmente uma das questões que ele viu que a Hassidut podia acabar tirando a pessoa do caminho era essa questão da Kavaná. Que a Kavaná é importante, com certeza, mas se ela não virou um ato físico, então não é para isso que o mundo foi dado. O mundo foi dado para que a gente, o ser humano justamente foi criado com essa união entre o físico e o espiritual, entre o corpo e a alma, para dar vida física para a alma, para dar vida física para as mitzvot. Então, se ficou só no nível da Kavaná, só no nível que a priori é o mais elevado do ser humano, mas não desceu para o mundo físico, não fez a mitzvah na prática, isso daqui acaba não valendo. Por isso, Nefesh HaChaim, aqui nesses 3 capítulos, no 4º, no 5º e no 6º capítulo, ele foca justamente nessa questão. Mas, em breve, seguiremos para o 7º capítulo, que é um ponto um pouquinho diferente. Até mais. Tchau, tchau.